De acordo com os estudos quânticos, tudo é energia e vibração. As informações nesse mundo, nesse universo quântico, vêm em forma de ondas e, ao chegar ao seu destino, chocam-se com as ondas do seu receptor. Neste exemplo, nós, havendo assim uma ligeira acomodação de forças entre si. Com os arquétipos é a mesma coisa, gente. Arquétipos são energias primordiais do universo. Então, antes de tudo existir, já existiam os arquétipos, como a estrutura perfeita de cada coisa, objeto ou ser a ser criado. É a forma primeira em onda de informação energética. Então, ao se trabalhar com as energias dos arquétipos, nós temos que cuidar com os resultados iniciais, que podem ser tanto emoções à flor da pele, cansaço, dor de cabeça e outros sintomas. Mas tudo isso são sintomas iniciais, já que o poder energético dos arquétipos vão produzir substâncias neurais como ocitocina, serotonina, dopamina e muito mais. Então essas substâncias elas vão agir em níveis cerebrais e levam a pessoa a pensar e agir de acordo com essa energia trabalhada. Então esse processo de se trabalhar com a energia arquétipa é um processo antigo, muito usado por grandes empresas, inclusive pelo marketing, para convencer consumidores para também adquirir determinados produtos. E é uma energia que faz com que as pessoas sintam a necessidade, tanto de consumir as coisas que estão em questão, quanto de mudar padrões de comportamentos. E claro, existem vários tipos de arquétipos. Existem os fracos, existem os que devem ser evitados. E isso, assim, são temas até de cursos, Tem um professor, por exemplo, Hélio Couto, que fala muito disso. Ele trabalha muito ressonância harmônica. Mas também existem pessoas que trabalham especificamente arquétipos, como, por exemplo, do tarô, que fala sobre a energia de cada um deles. E existem arquétipos fortes, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Especificamente, o arquétipo do cavalo. O arquétipo do cavalo é um dos arquétipos de poder mais fortes que existe. Esse arquétipo é muito utilizado por gerentes, por diretores. Então, assim, são figuras que a gente vai ver em alguns ambientes, principalmente corporativos. Por quê? Justamente pelas qualidades que o arquétipo possui, como, por exemplo, ação, força, coragem, velocidade, leveza, percepção e a postura dele, além da agilidade. Então, o uso desse arquétipo é aconselhado para pessoas que querem se destacar em seu ambiente, principalmente quanto ao trabalho e ao movimento. Por isso, diferente do arquétipo, por exemplo, da águia, que a gente vê muito presente em salas de presidência das empresas e tudo mais, o arquétipo do cavalo ele pode ser usado tranquilamente por todos aqueles que queiram toda essa carga de ação, de coragem, de força, de movimento, de agilidade na sua vida. E claro, gente, esse arquétipo pode ser usado por qualquer pessoa que pretende ter esse crescimento profissional e também por pessoas que querem arrumar emprego, que querem se destacar, que querem assumir uma postura. Então, assim, nós vamos agora aproveitar e analisar algumas características que são muito positivas do arquétipo do cavalo. Então, quem vem na minha sala pode observar que lá existe um cavalo. E esse cavalo, na verdade, foi um presente de uma pessoa que acessou o meu campo e sentiu essa presença desse cavalo. E agora, conforme eu for descrever um pouco sobre o cavalo, é capaz de que vocês se lembrem, e associem. E agora vocês vão entender um pouco mais quando baterem o olho nesse cavalo, vão entender o que há por trás dele. Então, vamos lá. Uma característica sensacional do cavalo é a ação, ou seja, o arquétipo do cavalo é ótimo para gerar ação, para gerar motivação e força física. Imagine, o cavalo é puro músculo, gente.
Outros aspectos são coragem, leveza e velocidade. O cavalo se destaca por ter muita coragem e ele também é forte e a velocidade dele, então, é indescritível. Assim, o arquétipo do cavalo induz a produção de neurotransmissores em nosso cérebro, como, por exemplo, a dopamina, que provoca força e coragem. Além disso, meus amores, o arquétipo do cavalo é excelente para que a gente consiga dissolver a procrastinação. Por quê? Esse arquétipo emana energia de foco, além da força, e de agilidade e coragem. Assim, ele é excelente para evitar a tão famosa, a vilã da procrastinação. E ele também provoca destaque no ambiente de trabalho, porque ele é um arquétipo, como a gente já citou aqui, que é utilizado por gerentes, por diretores. Então, assim, se você pretende se destacar no seu trabalho, inclua, gente, esse arquétipo do cavalo na sua vida ou no seu ambiente profissional. Vale muito a pena. Agora a dica bônus, né? O arquétipo do cavalo também aumenta a libido. Eu adoro falar sobre isso porque é uma energia. Energia sexual é energia de criatividade. E nós precisamos ser criativos o tempo inteiro se nós quisermos inovar e nos abrir para novas possibilidades. Então, uma das qualidades desse arquétipo é o aumento da libido, trazendo enormes benefícios para a vida sexual e também para essa energia, aflorando essa energia sexual. Então, se você pretende dar uma apimentada também na sua relação com o seu parceiro e tudo mais, vale a pena também convidá-lo para se conectar com esse arquétipo. Além disso, esse arquétipo, ele estimula a gente a conseguir trabalhar em grupo. É óbvio que na nossa vida a gente adora viver numa caverninha, sabe? Assim, ficar ali sozinho, se isolar. Mas o desafio da vida é a gente se relacionar. Então, esse é um ótimo arquétipo que aumenta muito a habilidade de trabalhar em grupos. Tem até um exemplo, por exemplo, de constelação. Tem algumas constelações que são feitas com cavalos. Então, e eles são soltos, enfim. Porque ele amplia muito o movimento, inclusive para o nosso campo sistêmico. Além disso, a percepção é apurada. Por quê? Eles têm uma clara evidência, eles têm um acesso muito maior do que os outros animais, por exemplo. Então, essa percepção apurada e a clara evidência é uma das qualidades que esse arquétipo tem, que é muito poderoso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem também a humildade, que é uma outra qualidade desse arquétipo, porque ele tem uma humildade sincera. E quantos de nós não precisamos trabalhar a nossa humildade? Fora isso, ainda trabalha a facilidade de se adaptar. Por quê? Porque os cavalos, eles são ótimos em se adaptar em novos ambientes. Eles têm uma facilidade, assim, natural deles. Além disso, também tem a questão do amor à família. É um arquétipo que traz muito afeto à família. E lógico, né, gente? O cavalo é um galã, né? Quer uma outra qualidade? Além desse animal magnífico, que tem um poder, que emana essa energia da beleza e da exuberância. Difícil, né? Então agora bora para falar como é que nós vamos utilizar o arquétipo do cavalo. Meu Deus, Tri, como é que a gente usa isso? Então o arquétipo ele pode ser utilizado de várias formas. Então, por exemplo, através de fotos, que são as imagens, quadros, pôsteres, proteção de tela, histórias, sons. Então, assim, a criatividade pode correr solta. Então, toda vez que o seu cérebro subconsciente, o inconsciente, captar essa informação, ele vai produzir esses hormônios e neurotransmissores correspondentes ao arquétipo. E agora vamos falar também o lado sombra desse arquétipo. Como assim lado sombra? O lado que precisa de atenção. Então, quando eu falo sobre isso, não vai mais ser sombra. Vou
levar à luz para você ter mais consciência sobre isso. Então, assim, o arquétipo do cavalo, ele requer alguns cuidados. Então, assim, o primeiro deles é evitar escolher uma foto que tenha um cavalo, por exemplo, com alguém montado em cima dele, porque isso acaba trazendo essa coisa de ser dominado, e não é essa a ideia. O recomendado é que você escolha uma foto de um cavalo selvagem, que dê a sensação de ser indomável. Uma outra coisa, um outro aspecto é tentar utilizar foto de um cavalo fictício, ou seja, que nunca existiu. Engraçado que falando isso a gente já lembra do cavalo de fogo. Quem é da minha época, entregando a minha idade, eu lembro do cavalo de fogo. Mas, na verdade, eu gosto de um cavalo que eu vou disponibilizar com vocês, para vocês, que ele também é um cavalo mitológico, de história e tudo mais, entende? Mas se você quiser pesquisar o seu, sem problema nenhum. Por quê? Porque além de a gente captar a energia do arquétipo, nós também captamos a energia do ego do cavalo, entendeu? Então vamos lá, um exemplo. Suponhamos que você tirou a foto de um cavalo aleatório aí numa fazenda. E aí você decidiu usar essa foto para acessar a energia do arquétipo. Porém, se esse cavalo for um pangaré, vamos dizer assim, você vai captar, além da energia do arquétipo do cavalo, você vai também conectar com essa energia desse ego do cavalo. Por isso é importante escolher imagens de cavalos fictícios para acessar a energia mais pura, mais genuína desse arquétipo. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o poder desse arquétipo, exclusivamente do cavalo, que é o arquétipo que nós vamos utilizar muito durante 21 dias. E de verdade, que você faça os exercícios que eu vou propor num outro arquivo a seguir. Aproveitem e muita força nesse novo mês que vai se iniciar. Um beijo, até breve!